Galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Pozzoli e a gente vai estar começando mais um vídeo nesse canal. Vocês viram aquele vídeo lá da conversa sobre a medicina, vocês já conhecem. Esse aqui é o Luca. Prazer. Meu amigo, da minha turma, subturma e subturma. E nomes, né? Exatamente, como é um nome muito semelhante, a gente no geral cai sempre na mesma turma. E hoje eu queria trazer um vídeo para vocês, que vocês também já me pediram bastante vezes aqui no canal, que são dicas específicas, o que a gente acha importante para estudar matemática. Você vai querer estudar matemática seja para o Enem ou seja para o vestibular próprio, que eu sei que tem muitos de vocês aqui que assistem, que são de São Paulo, ou que simplesmente tem o objetivo de ir para a faculdade de São Paulo. Não vai mudar como você vai estudar matemática. Pode até mudar um pouco do que você vai estudar na matemática, mas não como você vai estudar. E queria passar a palavra para o Lucas, que ele vai começar a falar, ele vai falar mais do que eu nesse vídeo. Mas aí nós dois somos muito fritados em matemática. Vocês sabem, se vocês viram esse vídeo que vai estar por aqui, que eu já vim da engenharia, né? Antes eu fiz 3 engenharias basicamente antes de vir para medicina. Então eu devo gostar um pouco de matemática e de exatas. E ele também manja muito de matemática e vai começar a falar. Naquele vídeo lá eu falei que eu vim pra medicina, não era minha vontade não, e que eu não ia explicar, mas eu acho que aqui cabe mais um pouco. Nossa, eu passei meu ensino médio inteiro querendo engenharia, eu queria engenharia. E eu efetivamente passei em engenharia na USP, na Unicamp, na Unesp, na engenharia que eu queria, que era engenharia mecânica, passei em todas, muito bem colocado em todas. E acabou que no final das contas, conversando com meus pais e tudo mais, eu acabei decidindo por começar o curso de medicina. E eventualmente, assim, se eu não gostasse, eu iria para engenharia ou para física, que são as áreas que eu queria fazer, mas aí eu apaixonei e tô aqui até agora. Sim, seria o caminho inverso que eu fiz. Sair da engenharia para vir para medicina, se ele não gostasse, sair da medicina para ir para engenharia. Exatamente. Aí, mas assim, em questão de estudar matemática, eu acho que nem tem muito segredo, assim, sabe? Eu acho que, assim, o ponto principal é fazer exercício, tipo, absolutamente. Não tem outra maneira, assim, melhor de ficar, tipo assim, pronto para fazer os vestibulares e tudo mais. Eu acho que o negócio é treinar exercício mesmo. Na minha época, no meu terceiro ano, nas aulas de matemática eu ficava sentado assim no meu cantinho, assim, com o meu caderno de exercício, só fazendo exercício. E eu fazia muitos exercícios por dia, tipo, eu tinha vários livros de exercício de matemática e de física e de ciências naturais, assim, e ficava só fazendo exercício. E realmente é um negócio muito bom, porque o exercício, ele vai te propiciar um negócio que a teoria, estudando assim, sentado, estudando a teoria, você não vai ter, que é a oportunidade de errar. Porque o problema não é quando você sabe que você não sabe alguma coisa. Porque se você sabe que você não sabe alguma coisa, você sabe que existe um problema e aí a partir daí você consegue corrigir. O problema é quando você acha que sabe alguma coisa e não sabe. E aí quando você vai fazer exercício, você vai fazer do jeito que você acha que tá certo, erra, e aí você percebe, opa, tem um problema, preciso ver o que está acontecendo. E o exercício vai te propiciar isso, ele vai te propiciar entrar em contato com aquilo que você está estudando para você descobrir as coisas que você acha que sabe e não sabe. Sim. E aí, a partir disso, você consegue se aprimorar. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, da coisa. Sim, certamente. Inclusive, isso é o que eu martelo todo vídeo que eu falo para vocês sobre estudo, é o seguinte: você, não só em matemática, mas principalmente, isso assim, é muito mais evidente nas matérias exatas, que você precisa ter uma metodologia ativa de estudos. Metodologia passiva seria você ficar lendo só livro, ler teoria. Beleza, você vai ler teoria de matemática? Vai lá ler teoria de conjunto. Seja A tal que pertencente a B, isso aí, filho. Beleza, você pode saber disso aí. Se você quiser entrar para um curso de matemática, você vai ter que saber disso aí. Mas você vai ter tempo para aprender isso lá dentro do curso. Não é isso que você precisa saber para vestibular. Não é isso que você precisa saber para o Enem, muito menos. E nem para o vestibular da USP, nem para o vestibular da Unicamp, se tiver vestibular próprio, não sei se tem. Você não vai precisar saber essas teorias aprofundadamente assim. O que eles querem é que eles querem perceber, por meio da sua avaliação de matemática, que você é capaz de identificar um problema e associar ele a um dos métodos já conhecidos de resolução daquele problema.
E uma coisa que o Luca falou, que o exercício é basicamente o único jeito de você saber que você não sabe alguma coisa. Tipo assim, como é que você descobre que você não sabe alguma coisa? Ou você simplesmente fala, eu sei que eu tenho que estudar isso e não estudei ainda, então eu sei que não sei. Mas às vezes eu li, estudei uma parada, só que num momento específico que eu estava estudando uma parada lá, deu um lapso de memória minha aqui, minha consciência rebaixou um pouco, eu não peguei aquilo ali. Só que eu tô achando que como tá no meio do assunto que eu já estudei, beleza, tô sabendo. Aí você deixa lá, você faz quase nenhum exercício, beleza. Aí você se depara com uma questão que cobra aquele assunto específico, é lá no Enem, é lá na prova da USP, é lá na prova da Unicamp. Aí você se ferra, porque ali não é o momento que você quer errar, não é o momento de treinar. Obviamente, se você tivesse no segundo ano do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, como tem muitas pessoas aqui no canal que são, e você é treineiro, beleza, já é mais uma oportunidade para você treinar, como o nome você impõe, né? Mas quando você está tentando passar a Vera na faculdade, você não quer chegar lá, nossa, essa aqui é a primeira vez que eu estou vendo uma questão desse assunto. Com certeza. Então, tipo assim, você tem que se preparar muito com questão, que aí você vai ter propriedade para chegar na prova falando, ó, pelo menos eu sei que eu fiz questão de tudo que está na lista de habilidades requeridas, né, desse vestibular. Tipo uma questão assim dessa coisa de metodologia ativa, não só para matemática, tá? Tipo, essa questão de metodologia ativa vai te beneficiar em todas as matérias. E, inclusive, o curso de medicina não tem uma metodologia muito ativa, principalmente o curso tradicional. Então eu, o Pozzoli e os amigos aqui estamos começando a trabalhar com algumas plataformas que trazem essa metodologia ativa para dentro da medicina. E uma dificuldade que, tipo assim, eu tento comunicar isso para as pessoas, falar, olha, muito legal fazer isso aqui para as pessoas que fazem faculdade de medicina com a gente, tentando incentivar essa metodologia ativa. E muitas vezes o que as pessoas me falam, mas assim, eu não gosto de ficar assim porque eu erro muito e aí eu fico vendo que eu não sei as coisas e eu me sinto inseguro. Só que, tipo assim, você não tem que ter medo de errar, tá ligado? Porque o erro é o que vai te propiciar a melhora. Exatamente. Se você não se expõe, se você não se joga assim no mundo, você nunca vai, tipo, conseguir aprimorar suas habilidades. Então, assim, não tenha medo de errar. Quem tá estudando, tipo, a hora de errar é em casa, junto com o professor, no cursinho, na escola, porque na hora que realmente importa, você não pode errar. Você tem que já ter errado e não adianta. O melhor jeito de aprender é batendo de frente, dando de cara na parede, errando, e erra, aí vai e estuda essa matéria de novo, e aí, não continuei não sabendo, estuda mais, até o negócio fazer sentido, até o negócio entrar, até você conseguir fazer o negócio sozinho, porque o único jeito, assim, de você aprender de verdade e não só ficar decorando fórmulas, porque o objetivo principalmente desses vestibulares de São Paulo, FUVEST, Unicamp, né, igual o Pozzoli falou, não é você ficar sabendo teoria, decorando fórmula. Eles querem ver realmente sua capacidade de raciocínio e a sua criatividade em resolver problemas, porque esse, na verdade, é o propósito da matemática. Quando a gente fica na escola, a gente fica muito fechado, assim, a gente fica com... igual cavalo, fica aqui com aquelas viseiras, a gente fica só assim, tem essa fórmula para esse problema, essa fórmula para esse problema. E não é assim, na verdade, né? O negócio é muito mais... são muito mais o raciocínio lógico, assim, e essa criatividade de resolver problemas, que o mesmo problemas tem várias abordagens, você consegue resolver uma equação usando geometria, você consegue resolver uma equação usando cálculo, você consegue resolver uma equação usando sistemas lineares, né, álgebra linear, então assim... Matrizes, você consegue resolver sistema de equação usando matrizes, tem uma porrada de forma para você fazer isso. Para quem não conhece, coloca aí a solução de Newton para as equações, é um método que consegue resolver qualquer equação com base em derivadas. Sim, certamente. Não é o que a gente precisa pro vestibular, mas o que a gente está tentando passar é que é o seguinte, você não precisa, tipo assim, não existe um método só de resolver aquela questão. Tipo assim, dificilmente na matemática você vai falar, não, só existe essa forma de resolver essa questão. E eu acho que isso é um pensamento meio que libertador, porque quando você fica falando, não,
tipo assim, é que a gente tem muito essa mania no ensino médio de achar que a matemática ela é discreta. O que eu quero dizer com isso? Ah não, esse bloquinho só pertence a esse bloquinho da matemática e eu uso esse outro bloquinho que encaixa nele, essa equaçãozinha que só serve para resolver isso. Sendo que não, a matemática é tipo um contínuo e altas áreas da matemática se entrelaçam. Então você tem que estudar, você tem que saber a teoria, você vai ler uma vez a teoria, beleza, você vai ser introduzido a essa teoria, seja por você ler livro ou você ver aula, você tá lá na sua escola, você tá vendo a aula. Mesmo que você venha de um colégio com pouca infraestrutura, porque a gente sabe que no Brasil é complicada a questão da educação, temos a internet, porque se você tá vendo esse vídeo, você tem internet. Então eu sei também que existem pessoas que não têm internet, mas eu estou falando para você que está vendo o vídeo. Você pode procurar videoaulas que professores vão ensinar a teoria para você. Mas o importante é você saber que você tem que ter habilidade, mesmo em matemática, de interpretar texto. Porque se você não consegue olhar para uma questão, interpretar o que ela está tentando te passar, você não sabe nem ligar no seu cérebro, você não sabe nem fazer as conexões, as sinapses para te lembrar como é que você resolve aquele exercício. Então, é muito importante, uma outra dica, você ler as questões direito. E o que vai te deixar fazer ler questão direito? Volta ao que a gente estava falando, é fazer mais exercícios. Se eu fiz 100 exercícios, mano, sobre geometria de volume de prismas, na hora que eu vejo assim, o esquema da questão, eu já sei o que eu vou ter que usar, eu já sei que a questão tá falando de volume. Tipo assim, uma coisa que as pessoas temem no Enem, eu não sei porquê, é logaritmo. Tipo assim, logaritmo, gente. O logaritmo é uma das áreas da matemática que é mais regrinha da matemática que a gente tem nessa questão de ensino médio. Tipo assim, então é só você decorar as propriedades básicas. E não é nem decorar, porque elas fazem sentido. Sim. Se vocês conhecem as regras da potenciação, exatamente. A logaritmos são simplesmente o inverso dessas regras. Então, assim... Sim, com certeza. É a função inversa, né? Isso é uma coisa importante que ele tocou aqui e me veio em mente. A matemática, como eu falei, é um contínuo, beleza. Mas é como se você estivesse tentando aprender a dirigir. Você não começa... Tipo assim, não sei dirigir nada. Vou dirigir um carro de Fórmula 1. Não é assim. Você tem que ter os fundamentos da matemática extremamente bem elucidados na sua mente. Porque uma coisa que eu vejo muito, isso é muito comum, pessoa com dificuldade de fazer operações com fração. Tipo, fazer divisão de fração. Você sabe fazer divisão de fração? Você que tá vendo o vídeo? Você, tipo assim, às vezes você tá tentando... Quem sabe fazer divisão de fração entendeu o que eu fiz Exatamente. aqui. A primeira vez inverte a segunda. Mas a questão é que, por exemplo, se você não sabe fazer essa divisão com frações, você provavelmente vai perder muito tempo dividindo as frações. Primeiramente, tipo assim, você vai, não, eu não sei trabalhar com frações, eu vou ter que trabalhar com número. E se tá em fração, provavelmente são números decimais. Então você provavelmente vai perder um tempo do cacete você fazendo aquelas divisões chatas pra cacete no Enem. Você já tá se perdendo um tempo inútil. Então, não tente começar pelo avançado. Você, agora, por exemplo, o último Enem, o Enem 2021 acabou de ir. Você tem praticamente um ano agora. É menos de um ano, mas um ano letivo, vamos dizer assim, para se preparar para esse próximo Enem. Não tenta começar do fim da matemática. Mano, ninguém constrói uma casa começando do segundo andar. Exatamente, ninguém começa uma casa do teto. A não ser que você seja aqueles arquitetos que desenharam lá a Procuradoria-Geral da República lá em Brasília, que o prédio é suspenso por cima. Mas isso é outro assunto, é mais avançado. Mas a questão é o seguinte, você tem que começar do básico. Tenha certeza que você entende o básico da álgebra. Tenha certeza que você sabe, mano, coisa básica, tipo assim... multiplicação de quando você tá botando em evidência o número. Você sabe que, tipo assim, 2 vezes, aí parênteses, 2 mais 3. Você tem que fazer o chuveirinho. Propriedade associativa, exatamente, dissociativa. Esses nomes aí bonitos aí. Mas a questão é, você tem que saber o básico. Então, comece do básico. Comece estudando o básico. Entenda a equação de primeiro grau antes de tentar entender por que não existe uma fórmula para a equação de quinto grau. Tipo assim, não faz sentido. Você tem que saber resolver as equações lineares. Depois, passe para as equações quadráticas. Depois as equações exponenciais, logarítmicas. Vá por partes, é isso que eu estou tentando fazer. Você não quer tentar dar um salto maior do que a sua perna permite. Isso é muito importante. Outra coisa bastante importante é tipo, você não ficar preso nas fórmulas, assim, que volta naquele ponto que a gente falou, da criatividade e tudo mais.
Porque a matemática, ela não são fórmulas, ela é um conjunto de raciocínio, ela é um método de pensar, assim, um jeito lógico de fazer as coisas. Não é... E fazer fórmula, assim, qualquer macaco manco consegue. Sim. O negócio da matemática é você saber aplicar, que não adianta nada. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Beleza, se você não sabe resolver, se você não sabe pegar um problema, falar assim, ó, eu tenho esse problema, tem aqueles problemas muito comuns de economia, né? A pessoa ganha, faz tantas unidades de tal produto e o lucro com o produto varia de tal forma. O famoso problema de otimização. Problemas de otimização, Se você não sabe pegar um enunciado em texto, identificar que aquele problema pode ser transformado em uma equação de segundo grau, não adianta nada você saber a resolução. Exatamente. Você precisa saber processar as informações, interpretar as informações, conhecer, logicamente a gente falou aqui que o mais importante não é conhecer assim, a teoria, é conseguir aplicar, mas você precisa saber a teoria também, você precisa saber a teoria para conseguir aplicar, mas assim, você não tem que ficar muito preso. Não é seu foco, mas você tem que saber a teoria. Você tem que ter a base da teoria para poder aplicar, e a partir do momento que você se você fica focado nas fórmulas, a matemática perde o sentido, porque ficar decorando fórmulas assim não dá. Tipo, um exemplo aqui, sai um pouco do assunto, mas nem tanto. Na academia de Platão, na Grécia Antiga, vamos lá para filosofia. Não sei quem conhece, Platão tinha academia lá. Estava escrito no teto, aqui, não entra aqui aquele que não sabe geometria. Por quê? Porque os caras eram nerds, ficavam estudando matemática? Não, porque os caras, eles tinham a ideia de que a matemática é um negócio assim que transcende a matemática. O cara que sabe matemática não é o cara que sabe fórmula, o cara que sabe matemática, que sabe geometria, porque a matemática dos gregos era basicamente geometria, eles não tinham álgebra ainda. Falar em geometria da Grécia é a mesma coisa que falar em matemática. Aí a matemática para os gregos era um negócio que assim transcendia, era a manifestação mais pura do pensamento lógico, da capacidade humana, universal, né, basicamente. A capacidade humana de resolver problemas externos ao homem, né, problemas da natureza, abstratos, e objetificar uma realidade que aparentemente é sem ordem. Sim. Então assim, pega pra saber e tipo assim, não deixa os outros, tipo, fica nessa de ficar decorando fórmulas, isso aí, porque isso aí é basicamente os outros estão pensando por você, tipo, nunca deixa os outros pensarem por você. Jamais, nenhum aspecto nenhuma situação, nunca é bom. Tipo, você tem que ter uma posição crítica tipo assim, vamos supor, você viu um exercício, não entendeu, aí você pediu para seu professor te ajudar, uma situação hipotética. E aí o professor explicou, e aí ele fala assim, entendeu? E aí você não entende e fala assim, entendi. Não faça isso, sabe? Tipo, entenda, tipo, se esforce pra entender, porque, assim, é mais trabalhoso? Mas tipo, aquela galera que fica aprendendo fórmulas e tudo mais, a galera pode passar no Enem e tudo mais, pode ir bem nas provas? Lógico que pode. Sim. Se a pessoa for muito boa nesse negócio de aplicar fórmulas, muito boa em memória, muito boa de memória, ela vai conseguir, mas ela não vai saber matemática assim pra vida. Tipo assim, essa pessoa vai passar o Enem e vai jogar tudo fora. Sim. E tipo assim, se você tá estudando assim, você tipo vai ficar 3 anos no ensino médio pra tipo, estudar matemática pra caramba, pra depois que você passar, jogar fora, sendo que a gente usa matemática pra caramba na faculdade. Exatamente. Eu não sei quem inventou esse negócio de que medicina não tem matemática. Gente, oftalmologia, os médicos não gostam de oftalmologia, porque oftalmologia é basicamente uma área da física. Você tem que estudar lente, refração do olho, como chama? A convergência, refração. Você tem que calcular isso tudo, e pra prescrever uma lente dessa, são assim... cálculos e mais cálculos que se faz. Tudo bem que o oftalmologista não vai fazer os cálculos toda vez, mas assim, o princípio da coisa é física, matemática. Para você ler um artigo científico, você precisa saber estatística, e estatística é tudo isso, é matemática. A probabilidade então, assim, que você já está aprendendo agora na prova pode ser uma parada babaca para os vestibulares, mas é uma coisa extremamente importante no nosso dia a dia, tipo assim, pra você... A área que a gente mais usa, estatística, probabilidade, sempre, em qualquer
artigo que você for ler, artigo de pesquisa, né? E mesmo que não seja de pesquisa básica, artigo de revisão, meta-análise, qualquer coisa, são tipos de artigo que eu tô falando aqui. Você vai ter que saber probabilidade, você vai ter que entender probabilidade, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Sim. Uma outra coisa é que o Enem e os outros vestibulares também te treinam muito, é gráfico. Se você não souber representar uma equação, uma coisa qualquer, e não entender o que é uma representação gráfica, você vai ter muita dificuldade em medicina. Porque, por exemplo, tem alguns exames, um exame que mede a sua função pulmonar é espirometria, o nome do exame. O exame ele sai de lá basicamente como um gráfico. Você tem que saber ler, você tem que saber interpretar um gráfico, você tem que saber o que é cada coisa. Joga na internet aí, espirometria e curvas de fluxo-volume. Para você ver como que a gente recebe o resultado de um exame de função pulmonar e o que a gente tem o que chega na nossa mão bruto pra gente dar um diagnóstico. Pra gente interpretar, exatamente, são gráficos. Se você estiver estudando, você vai estar estudando fisiologia pulmonar, fisiologia cardiovascular. Gente, fisiologia cardiovascular é simplificado como cano. Tipo assim, exatamente. Você tem que saber mecânica dos fluidos, a ideia da mecânica dos fluidos. Principalmente na medicina, você não vai precisar, às vezes, saber a fórmula da mecânica dos fluidos. Mas para você saber o que é um sangue mais viscoso, o que é viscosidade, beleza, isso é física. Mas de qualquer forma é exata, e você aprende do mesmo jeito. Você tem que ter essa intuição. Porque senão você vai chegar aqui na medicina, você vai se deparar com a pesquisa científica, matéria de pesquisa científica, e vai sair falando que é um porre, porque você não entendeu. Porque você não se dedicou para entender. Porque Sim. A questão é, nós temos que ir construindo o nosso aprendizado aos poucos. E a hora de fazer isso na matemática básica é agora para você. E assim, tem hora que dá a impressão que o que você está estudando não faz sentido, que não vai ser útil e tudo mais. Por exemplo, para Enem, assim, às vezes não cai muito circuito, por exemplo. Dando um exemplo. Circuito é um negócio que cai nos vestibulares mais de São Paulo. No Enem não costuma cair circuitos, assim, desenhar um circuito e pedir para você resolver. Na física. Na física, isso. Não deixa de ser um pouco de matemática. É tudo matemática. Mas aí você pega e deixa de estudar aquilo. E aí você chega na medicina e a membrana celular do neurônio é modelada como um circuito de resistência e capacitância. Porque, para quem não sabe, o neurônio é um condutor de carga elétrica e a membrana dele são cargas que passam por ali. Sim. E aquilo lá é tudo modulado como um circuito. Por mais impressionante que pareça, como o modelo, as formas matemáticas mais modernas para calcular variáveis cardíacas, por exemplo, aproximam o sistema cardiovascular como um circuito. Resistências em série e paralelo. Resistências em série e paralelo, por exemplo. Para quem não entende circuitos, não faz sentido que quando eu tiro um rim, a resistência aumenta. Parece que quando eu estou tirando uma artéria ali, era para diminuir, era para ficar mais fácil o sangue passar, porque ele tem que passar por menos lugares. Mas não, se você tira um rim, se você tira um pulmão, se você perde um pulmão, você tira um rim, se você tira uma parte do intestino, a resistência vai aumentar, sua pressão vai aumentar, ela não vai diminuir. Então, assim... Explicando rapidamente, a questão equivalente a um circuito com resistências em paralelo. Exatamente. E quanto mais resistência em paralelo você tem, menor vai ser a resistência no geral. Para quem sabe física, você tem que saber que a soma o resistor equivalente a uma série de resistores em paralelos tem resistência menor do que a soma deles individualmente. Menor do que a menor resistência do sistema. E, assim, isso é conceito. Você pode não saber que a fórmula para a soma da resistência é R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Você não precisa saber disso. Assim, mas se você não souber esse conceito na cabeça, você não consegue entender nada da medicina, basicamente. E isso é um pouco para abrir os olhos, tipo assim, de muitas pessoas no ensino médio não têm essa visão. Eu acho que isso é uma coisa que algumas pessoas elas conseguem desenvolver já no ensino médio, mas eu particularmente também não tinha quando eu estava no ensino médio. Eu queria que eu tivesse alguém assim para falar comigo no ensino médio. Eu fui desenvolver essa ideia da matemática mais abstrata, de não necessariamente essa ligação com fórmula, no ensino superior, fazendo engenharia. Mas se vocês soubessem, mano, é porque geralmente o que a gente estuda no ensino médio é o que a gente chama de matemática aplicada. Só que, tipo, a matemática, existe uma outra área que é chamada de matemática pura. Tanto que lá no Rio de Janeiro tem um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que os caras são basicamente os maiores gênios assim, de matemática do Brasil. E, tipo,
são coisas viajadas demais, mano, da matemática, que às vezes não tem fórmula, mas é uma parada, tipo assim, de entender, de julgar. Com certeza. Você tem que se libertar das fórmulas. Esse é o resumo do que a gente fala. Assim, se libertar das fórmulas não saiba as fórmulas. Não. Eu aqui falei a fórmula do delta. Claramente eu sei fórmulas, Sim. mas eu sei fórmulas porque eu entendi. E aí, quando você entende a teoria, você passa para os exercícios e chega uma hora Sim. que fica simplesmente mais fácil você aprender a fórmula do que você ficar derivando aquilo lá Sim, toda vez fazendo bruto. Mas isso é depois que você... existe a fórmula. Exatamente. A fórmula existe como uma ferramenta para quem já entende a teoria, para quem entende aquilo. Aplicar a fórmula sem entender não faz sentido, entendeu? A gente está fazendo de maneira robótica. A gente não está falando não use fórmulas, a gente está falando entenda as fórmulas que você usa. Sim. Entenda o que você está fazendo, basicamente. Não chegue lá cegão, vou usar esse mapa aqui, só que eu não sei ler mapas. Beleza, você vai ficar perdido da mesma forma. Exatamente. Tanto que tem alguns vestibulares, e no geral em prova de faculdade de áreas exatas, você tem uma folha com as fórmulas. Uhum. Eu tinha um professor fantástico na UNB, de engenharia, de cálculo 3. As fórmulas ficavam todas no quadro. Antes de começar a prova, você tinha em torno de 20 minutos para você chegar, você poderia vir com um livro e escrever as fórmulas que você quisesse no quadro. E você sabe qual é a porcentagem de alunos que foram aprovados nessa matéria? Mano, se não me engano foi 10 alunos, numa turma de 40 que foi aprovado. Porque o que ele testava não era, tipo assim, decorar a fórmula. Porque a fórmula estava lá, na frente, no quadro. Se você não entendeu o que aquela fórmula quer dizer, você tá pior do que você começou. Porque agora você tá com um bagulho que você não sabe usar. Antes você não tinha nada, pelo menos. Igual eu falei, qualquer um sabe usar a fórmula. Mas o bom aluno, aquele que vai efetivamente passar na faculdade e se destacar no campo dele e tudo mais, ele entende o que ele está fazendo. Exatamente. Ninguém faz as coisas roboticamente assim. E aqui mesmo na faculdade de medicina tem casos disso. A gente teve a disciplina de estatística. O professor dava as fórmulas, dava tabelas, assim, com todos os números que você precisava, estava tudo lá. Quantas pessoas pegaram DP, né? Pegaram recuperação na matéria dele, tiveram que fazer exame especial? Tipo, não faz exercício. Mais metade da turma. Sim, exatamente. Mas pra você ver, até a gente já está dentro da faculdade. E mesmo dentro da faculdade tem pessoa que não segue isso aqui que a gente tá falando pra você, de exercício. Porque, tipo assim, tem uma visão errônea que eu vejo de muitas pessoas que estão fora da medicina, que todo mundo da medicina é fritado. Uhum. Que todo mundo da medicina, tipo assim, já nasce sabendo tudo. Não. Então, tipo assim, mano, tem pessoa... A gente leva porrada pra aprender a metodologia que funciona pra nós. Uhum. E você aprendendo isso o mais cedo possível, mano, melhor pra você. Então, o que eu super recomendo é que você pegue um recurso. A minha recomendação primária é um recurso... Você acha recursos online que tenham questões. E outra coisa importante, quando você estiver fazendo questões, não pegue questão com gabarito no mesmo lugar. Porque você fica muito tentado a... Ah, tá bom, beleza, eu pensei que é isso aqui. Vamos ver se é realmente isso aqui antes de eu fazer. Não, você resolve a questão, resolve a prova inteira, ou sei lá, ficha assim, quero fazer 20 questões de matemática nesse meu sessão de estudo. Vou resolver as 20. Depois você confere o que você errou em cada questão. Porque senão você fica assim, vou fazer aqui, mas eu sei que tem a resposta ali. Porque você não vai ter essa resposta na prova. Então, já se acostume com isso. Eu recomendava o site App Prova, só que ele parou de funcionar. Muitas pessoas me perguntam, foi o que eu usei. O que eu recomendo hoje, o Descomplica, que foi o cursinho pré-vestibular que eu fiz, entretanto eles não me patrocinam, não fazem nada do gênero, Descomplica me patrocina, eles têm o site deles, Descomplica Exercícios, que basicamente disponibiliza a mesma coisa, que é uma seleção aleatória de exercícios, que eu acho isso muito interessante. Às vezes, isso é uma coisa que eu aplico até hoje nos meus estudos, às vezes eu quero estudar questões centradas naquele assunto que eu acabei de ver. Uhum. Mas às vezes é super importante que você coloque nesse meio questões aleatórias de outros assuntos, porque não vai chegar na prova lá e ter uma ordem certinha de assuntos que vai cair. Você tem que se treinar nessa aleatoriedade. Com certeza. E esses recursos online são muito úteis para isso. Então, essa é a minha recomendação. Quando você está fazendo exercício de livro, você sempre tem lá. E você estudou cone, aí você vai fazer exercício de cone. Sim. Aí você sabe lá que tudo lá é de cone. E você chega lá para
para ver esses sites, ou você baixa uma prova, um vestibular prévio. Quando você faz isso, você não sabe o que está lá, você não sabe quais questões, quais matérias estão lá. Então, você também tem que se treinar a isso, porque... mas assim, a gente treina muito estudar dentro daquele conteúdo, estudar dentro do Cone, dentro de funções, exercício de função, exercício de equação de segundo grau. Só que uma coisa que você tem que ser treinado a identificar também, porque existe essa parte da criatividade, da resolução de problemas, mas você também tem que identificar, existe uma coisa assim de você tem que ter mais ou menos na sua cabeça a forma mais fácil de você resolver aquilo. Então, vamos supor, você já viu aquele exercício, muitas vezes o exercício tem isso mesmo, ele tem um molde de um exercício, e aí você já viu aquele molde daquele exercício, você tem que, sua mente já tem que ir direto naquela caixinha, na gavetinha assim, de equação do segundo grau, puxar a informação ali. Então, você tem que ser treinado para ir lá e abrir essa gavetinha, porque a sua mente tem que estar pronta, não só para, coletar a informação a partir do momento que você sabe qual é o problema. Você tem que se treinar para se treinar para identificar o problema e aplicar a solução, uma solução que você já conhece, ou mesmo criar uma nova. Derivar alguma outra. Isso de derivar uma outra é muito interessante para quem, não creio que seja o público-alvo dos meus vídeos, mas a questão de quem pretende ir para o ITA, por exemplo. Para ir para a ITA, lá em São José dos Campos, ou para ir para o IME, lá no Rio de Janeiro, que aliás, na beira de uma praia muito bonita, tem essas questões mais assim que você tem que derivar as questões. Eles pedem, as questões são derive a... Exatamente. Mas no geral isso é muito importante também, até no Enem, é você saber identificar esses moldes e saber que um molde, pode sofrer de pequenas variações e você tem que manjar de fazer exercício para você saber essas variações. E outra coisa que eu recomendo, que eu queria recomendar, é um livro que eu utilizei para estudar. Basicamente, na minha opinião, a melhor coleção de livros de matemática que tem brasileira. São esses livros aqui de Fundamentos da Matemática Elementar. Se você puder, pode ser versão antiga, que tem PDF na internet. Matemática não muda muito. Basicamente, não tem muito que revolução. Mas esse livro tem um monte de questão, um monte de questão mesmo. E são questões, tem algumas questões que são difíceis. Você chega ali, tem algumas questões que são do ITA. E uma dica que pelo menos eu gosto de aplicar para mim mesmo, e então eu dou como dica, é o seguinte: nunca se prepare no nível que você acha que vai ser a prova. Sempre se prepare no nível mais alto. Se você sabe, o ITA é mais difícil que o Enem. Beleza, maneiro. Mas se prepare no alto. Mira pra cima. Porque aí você sabe de física, você sabe lá de movimento uniformemente variado, você vai cair. Porque você tem que mirar pro alto, senão você vai pra baixo. Se você mira reto, você só cai. Se você mira pra cima, você primeiro sobe. Então, treine acima do que você acha que você vai precisar. Com certeza, sempre... E hoje em dia você pode estar assistindo esse vídeo querendo fazer o Enem. Daqui a 6 meses você já pode estar querendo fazer a USP, por exemplo. Exatamente. E se você passou 6 meses se focando só no Enem, você perdeu 6 meses. Exatamente. De preparação para a USP. Sendo que se você tivesse, por exemplo, dado 6 meses de matemática focada em vestibulares mais difíceis, tipo FUVEST, ITA e Unicamp, por exemplo, você estaria preparado independente do que caísse no seu colo. Exatamente. Quem estuda para passar em matemática no ITA, passa em matemática no FUVEST, passa em matemática Com certeza. Mas o contrário não é verdadeiro. E uma coisa muito importante sempre que você vai fazer exercício de livro, de coisa assim, você vai ver lá, no comando da questão tem de onde é a questão, né? Exatamente. USP, FUVEST e tal. Mano, não pula a questão, velho. Já vi muita gente fazendo isso. A pessoa tá fazendo no livro, essa questão aqui da FUVEST, vou pular porque eu não quero FUVEST. E a pessoa já bota a capacidade dela como baixa, tá ligado? Porque às vezes faz isso porque, eu acho que eu não vou conseguir. Se você já entra, com a mentalidade que você vai perder, você não, um time que entra no campo para jogar futebol sabendo que vai perder, mas não é porque eles sabiam que iam perder, é porque eles não tinham mentalidade você desistiu antes de tentar, não tinha mentalidade de ganhar. Então não se menospreze, aquela questão que a gente estava falando antes no vídeo, né?
tipo, se exponha. Sim, exatamente. Mano, dá de cara no muro. Eu já dei muita bola fora, já errei muito exercício, já fiquei muito frustrado com coisas que eu queria saber e não conseguia aprender. Todos nós. Todos nós, isso é normal, tipo, todo mundo passa por isso, às vezes dá a impressão, não, às vezes a pessoa fica, não, eu não consigo entender isso, que não sei o quê, mano, sempre, assim, acontece. Essa semana passada mesmo eu aprendi que eu não sabia um negócio que era muito básico, assim, e era, tipo assim, um conceito fundamental, assim, da nefrologia, e eu não sabia, era muito básico, eu fiquei assim, 3 anos na faculdade, tipo, tentando entender aquilo. E não consegui fui entender semana passada. Tipo, não é por isso que eu larguei mão do trem e tudo mais. E ele só entendeu isso porque ele foi questionado sobre, então ele viu que não sabia. Com certeza, mesmo que você se questione, de fato, eu não sei isso. E isso já é questão, você está resolvendo questão na sua cabeça, bicho. Metodologia ativa. E é isso que eu tinha para falar sobre matemática. Você tem alguma coisa para complementar? Eu quero citar Kant aqui, só para então fechar. Então cita Kant aí para nós. Eu sou filosofão, eu sou palestrinha. Palestrinha nerd, né? Diferente dos outros palestrinhos. Eu sou palestrinha. Mas assim, para quem tem interesse, tem um texto do Kant que chama O que é o esclarecimento. E ele é um texto que o Kant escreveu para responder um jornal que propôs na época a questão de o que é o esclarecimento, o que é uma pessoa esclarecida. E o Kant fala basicamente que o esclarecimento é a saída da menoridade que o homem impõe a si mesmo. E o que o Kant chama de menoridade? É a incapacidade do homem de pensar por si próprio, de exercer a própria razão, de exercer o próprio juízo crítico, o senso crítico dele no mundo. E isso é, tipo, fundamental. O Kant, nesse texto dele, inclusive, fala de fórmulas. Ele fala que as pessoas resolvem exercícios, ele não fala com essas palavras, mas dá para extrapolar esse texto, dá para ler isso lá. Ele fala que fórmulas e tudo mais não vão te levar a lugar nenhum. O que te leva para frente é sua razão, sua capacidade de exercer juízo crítico e de aplicar suas ideias no mundo. Então, assim, galera, tipo, eu vou falar em latim, assim como Kant falou, sapere aude, ouse em saber, nunca se menospreze, nunca menospreze sua capacidade. Tipo, se você não está entendendo alguma coisa, isso é normal, tem alguém que entende, que pode te ajudar, você também tem pessoas que podem te ajudar, amigos, colegas que às vezes sabem mais aquilo que você. Tipo, nunca se sinta envergonhado por não saber, porque não saber é o primeiro passo para saber. Então, assim, não desista, não se sinta desestimulado. Tem muitas pessoas que estão na mesma condição que vocês, muitas pessoas que estão aqui onde eu e o Pozzoli estamos hoje, que já passamos por isso, a gente sabe como é isso, é difícil, é uma situação estressante, mas assim, se você se esforçar, se você quiser entender mesmo, não estudar só para a prova, porque tipo, são 3 anos da sua vida, se você ficar estudando só para estudar para uma prova e depois largar tudo isso fora, tipo, você jogou 3 anos da sua vida fora. Estuda mesmo, foca em aprender e tudo mais, porque os resultados vêm como consequência, as aprovações vêm como consequência da sua dedicação. As aprovações, o passar na faculdade e tal, não é o objetivo é você criar uma independência intelectual e juízo crítico e razão própria. Então, assim, que é o que está faltando muito no nosso país hoje em dia, todos vocês sabem disso. Com certeza. É isso. Passar na faculdade é uma consequência, não é um objetivo. O seu objetivo tem que ser aprender, se aperfeiçoar. Aprimoramento pessoal. Ser uma pessoa melhor, tanto em questão de saber matemática ou não, ou questão de ser uma pessoa melhor mesmo, em questão moral e ética mesmo. E eu acho que é essa lição que eu queria que ficasse, tipo, para todo mundo. Isso aí, bom demais então. E era isso que eu queria falar, e nós queríamos falar. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Mais uma vez, se vocês gostaram, deixa o seu curtir aqui embaixo. Se inscrevam no canal para ver mais vídeos como esse. Eu vou estar trazendo outros amigos meus também que super manjam de vários assuntos para falar com vocês, para dar dicas para vestibular. E não para só vestibular, né? Para o estudo da medicina também. E é isso. Deixa aqui no comentário qualquer dúvida que vocês tenham, sugestão de vídeo, que eu respondo e ele também pode responder. E até mais. Tchau, tchau.